A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Estou convidando os irmãos a acompanhar comigo o Evangelho de João. Nos está lendo, meus irmãos, o capítulo 17, o versículo 14, que ele vai dizer assim: deles a tua palavra. E o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Deles a tua palavra. E o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, assim como o mundo, eu do mundo não sou. Meus irmãos, o que Jesus Cristo estava dizendo aqui? Será que ele estava falando, meus irmãos, a respeito de um livro chamado Bíblia? Ou será que ele estava falando a respeito da palavra de Deus? Óbvio, meus irmãos, que ele estava se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus que ele recebeu, ele não está falando da letra, meus irmãos. Ele está falando da palavra que saía dos lábios deles, meus irmãos, que o apóstolo João deixou escrito no seu livro, meus irmãos, por inspiração do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, aqui Jesus Cristo está falando da palavra que saiu da boca de Deus que ele possuía, que o mundo persegue até hoje, meus irmãos. Meus irmãos, se a gente quer viver a palavra de Deus que Jesus Cristo nos ensinou, o mundo, obviamente, ele vai cumprir essa função de nos perseguir. Ele vai nos perseguir até, meus irmãos, a consumação dos tempos, até a restauração de todas as coisas. Porque, meus irmãos, não é, meus irmãos, literalmente a matéria que nos persegue, meus irmãos, não é necessariamente as coisas que nos perseguem, mas é um espírito que tem a função, meus irmãos, de bloquear o entendimento das pessoas, que tem a função, meus irmãos, de controlar as pessoas para que elas não tenham conhecimento da palavra de Deus, para que elas não venham ter interesse, meus irmãos, no que sai da boca de Deus, meus irmãos. Por que eu fiz esse gesto, meus irmãos? Para vocês saberem, que vocês entendam, meus irmãos, que eu estou me referindo à palavra, não à letra, mas à palavra. Isso aqui, meus irmãos, é a letra, é a escritura, mas o que Jesus Cristo está falando mesmo é da palavra, do Espírito, meus irmãos, da coisa. Do Espírito, meus irmãos, não da letra. O que salva o homem, meus irmãos, não é, meus irmãos, a letra, é o Espírito, é Jesus Cristo, meus irmãos. É entender que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Isso é que converte o homem, meus irmãos. Isso é o que salva o homem. Ou seja, meus irmãos, Jesus Cristo aqui está falando de espírito e vida. E aqui ele está falando, meus irmãos, a respeito que eles seriam perseguidos por carregar essa vida, esse sopro de vida. O que Jesus Cristo aqui está falando, meus irmãos, que eles seriam perseguidos por carregar, por portar essa palavra. Eles são os portadores da palavra. Eles são aqueles que portam a palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, eles são aqueles que carregam a palavra da vida, meus irmãos. Aqueles que têm a capacidade de fazer a diferença, meus irmãos. O apóstolo Judas também teve essa mesma palavra, só que ele não guardou, ele não creu 100%, ele preferiu acreditar em que ele tinha conhecimento da letra, meus irmãos, mas ele não se atentou para o espírito, ele não se atentou para os tempos. Por isso, meus irmãos, que ele se perdeu. Por isso que ele não guardou, ele perdeu a sua posição e outro tomou o seu
Bispado. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.